Isso é horrível. Como é triste o cara ser mangolão, né? Não ter coordenação, nem bater uma palma direito. Eu acho que isso é um indício claro. Que daí o cara não consegue casar direito ali, o áudio com o vídeo é uma tristeza. Queridos, muito obrigado por vocês terem vindo, por vocês terem abandonado seus blocos de carnaval, né? Ter largado o pessoal com seus isopores ali, cheios de coisas que vocês não devem consumir, que vocês estão no ano de abstinência, e ter vindo pra cá gastar a quantidade de vida de vocês com essa coisa que pra muitos é uma matéria super odiosa, que é a química. Eu só quero dizer que só pelo fato de vocês terem vindo aqui, vocês vão passar. Né? Eu acho que o fato de vocês terem se dedicado infinito, assim, terem aberto mão de vida social, isso não tem nada a ver. O fato de vocês terem vindo hoje, e semana que vem então nem se fala. Né? Se vier semana que vem é para ter essa confirmação. Só vai na prova por uma questão assim formal, né? Burocrática e tal, para poder fazer o concurso. A aula de hoje é uma aula bem tranquila, uma aula bem simples, é uma aula de historinha. A gente vai contextualizar a evolução atômica como um produto histórico do seu tempo. A gente vai ver quais são as implicações, digamos assim, sociais, de fenômenos sociais dentro da evolução atômica. E uma coisa é certa, pessoal, o modelo atômico não é uma matéria muito abrangente nas provas, não cai de forma muito plural, você não vai ter uma quantidade absurda de questões de modelos atômicos na prova de química, não. Por exemplo, na URGS a gente teve modelos atômicos de 2000 a 2019, em 2001, 2005, 2010, 2013 e 2018. Então a gente teve em torno de 5 questões de modelos atômicos em 20 provas da URGS. Aí tu pensa, por que eu vou estudar isso então se é uma coisa tão irrelevante? Não, calma lá. É uma matéria que em hipótese alguma a gente pode correr o risco de abrir mão caso apareça. É aquela questão assim que tu já parte com ela acertada no teu score, é uma questão muito boa, tenho certeza que vocês não vão querer abrir mão de forma alguma. E provas como o PF, gosta o modelinho atômico, a PUC adora Thomson, é a prova que mais gosta de Thomson, e a prova de química sempre traz modelo atômico de uma maneira super branda, nada com muita profundidade, com muita física moderna ou coisa assim. Então, a aulinha de hoje vai ser sobre evolução atômica, desde os primórdios até, enfim, o modelo que usa o átomo básico como explicação para a química, que é o modelo de Bohr. Tudo bem? Então vamos lá, vamos começar aqui, a página é a de número, deixa eu ver, 59, ali onde tem a nossa aula 3, hoje é a nossa terceira aula, e a gente vai ver aqui, começar na verdade, com a primeira vez que se falou em átomo, pelo menos de forma datada. Foi lá no século V antes de Cristo, com 2 filósofos pré-socráticos, chamados de Leucipo e Demócrito. Os sobrenomes deles, eles na verdade tinham a ver com a região da qual eles eram oriundos. E Mileto, pessoal, sim, tem tudo a ver com Tales de Mileto, porque veio da escola filosófica de Tales de Mileto, de filósofos que eram chamados de materialistas ou naturalistas, filósofos que trabalhavam com a questão de elementos, terra, fogo, ar e a composição destes elementos. Demócrito e Leucipo, eles eram contemporâneos, não é? Eles não eram tipo mestre e discípulo, não. Foram trabalhos em conjunto, evidente, porque eles eram contemporâneos, mas cada qual em região específica. Um em Mileto e outro em Abdera, evidentemente. Eles eram pré-socráticos, então eles tinham como algoz o Sócrates, evidente. Sócrates era o algoz dos sofistas, eles eram sofistas, que eram os primeiros professores, enfim, que a gente teve na história. Então eles iam para a casa dos outros em troca de dinheiro para ensinar as famílias ricas e abonadas, seus filhos, sobre os conhecimentos até então adquiridos. E o Sócrates ia lá em praça pública descascar os sofistas com o movimento dialético. E isso é muito importante. Como eles usaram, qual foi o recurso que eles utilizaram para criar o modelo atômico deles? Eles usaram atividade argumentativa, e a atividade argumentativa se chama dialética. Então eles utilizaram a dialética grega para criar isso. Aí tu pensa, mas que coisa sem sentido e irrelevante. Muito pelo contrário, é um modelo não experimental, como a nossa filosofia de ciência é a filosofia empirista ainda, por incrível que pareça. Se não tem modelo experimental, não é ciência. Se não tem experimentação, a gente não considera como ciência ainda. Na Grécia não era assim. Eles usavam a dialética como um recurso. Eles eram chamados de filósofos atomistas ou materialistas. Atomistas, questão que caiu, pessoal, na prova do Enem em filosofia.
né? Isso é interessante. Foi uma questão que caiu em filosofia na prova do Enem. Ou materialistas. Materialistas. Até tem uma lenda de que o Leucipo pegou um cálice e começou a dividir o cálice várias e várias vezes e disse que havia um momento em que eu não tinha mais como dividir aquela porção de água. E nesse momento chegava-se na partícula indivisível da matéria, ou seja, a matéria era formada por átomos e todo o movimento aleatório e, enfim, desordenado do universo era justamente em decorrência dos átomos formadores deste. Então, a etimologia da palavra átomo, etimologia da palavra átomo, obviamente, é a etimologia grega, onde você tem a como um prefixo de negação e tomos como um radical da palavra condizente à divisão ou divisível. Então aqui você tem a, que é não, tomos divisível. Certo? E uma coisa muito importante, tá, pessoal? Vou fazer aqui uma setinha para que tu não esqueça disso. Não houve base experimental. Pô, na URGS ali o professor que fazia essa questão é o professor José Cláudio Delpino. Ele é professor de uma cadeira da pós, doutorado, que é História e Filosofia da Ciência. Então, a questão de 2010 é muito fácil de prevê-la, ou foi muito fácil de prevê-la, porque é uma questão que trabalha com nome, átomo e experiência do atomista. Por quê? Porque ela estava sobre esse viés empirista. Ou seja, para a evolução da ciência é necessário haver experiências. E as experiências é que gerarão conhecimentos, embasamentos para que se crie fórmulas. Aqui não era assim. Então, não houve experimentação. Não houve experimento. A única atividade que eles fizeram foi atividade dialética, de tese e, enfim, antítese, argumentação e refutação. Então eles acreditavam nisso e, por incrível que pareça, sem nenhuma tecnologia, tecnicamente eles estavam certos, porque a gente usa esse modelo até hoje. Em 1803, muito tempo depois, 2.200 anos depois, surgiu um inglês, meteorologista, matemático, físico e químico e metido. Ele fez a seguinte observação. Ele criou um livro chamado The New System of Chemical Philosophy. E esse livro foi muito importante porque esse livro caracterizava os átomos de uma forma iconográfica, ou seja, dava símbolo para os átomos, porque não tinha símbolo até então. Os gregos achavam que átomo era átomo. A diferença entre os átomos não estava no elemento. Por exemplo, ferro, átomo do ouro, átomo da prata, é tudo igual. A diferença estava no estado físico. Eles achavam que sólidos, eles eram cubinhos, porque eles não tinham mobilidade. Líquidos e gases eram arredondadinhos, porque eles eram fluidos. Essa era a concepção atômica dos gregos. Então, o cara que revolucionou isso, depois de 2.200 anos, em 1803, foi um cara de nome bem popular, John Dalton. Em 1803, ele escreveu o livro, The New System of Chemical Philosophy. Em 1808, ele postulou a sua teoria, tudo bem? Por isso essas duas datas aqui acerca do Dalton. Queridos, eu vou fazer uma abordagem bem organizada para vocês. Funcionará da seguinte forma. A gente sempre vai começar primeiro com as características do átomo e depois com a experimentação. Tudo bem? Então, eu vou pedir a gentileza de que vocês façam o seguinte. Eu vou te dar o livrinho, não tem livro, né? Ó, querido, pode deixar que eu levo aí. Se tu quiser água, se quiser um cafezinho, tem ali. E se quiser comida aqui, a dona pode te ajudar aqui. Ela não vai comer tudo sozinha ali, né, querido? Pode passar também, é só pegar, fica bem à vontade. Tudo bem? Então, eu vou te pedir a grande gentileza de aqui na página 60 escrever para mim onde fala em características do átomo. A minha metodologia de aula vai estar pautada nisso. Primeiro a característica, depois a experimentação, para vocês terem ideia. Então, vamos começar com como ele entendia que o átomo era, qual era a sua compreensão atômica. Comecemos assim. A primeira relação é a metáfora que ele usava para explicar o átomo. Ele associava a uma bola de bilhar. Por mais clichê que isso seja, é importante. Bola de bilhar.
Então, aqui na página de número 60, eu peço a gentileza que você escreva bola de bilhar, ok? Tudo bem? Bom, agora nas características do átomo. Como ele enxergava? Por que essa analogia com a bola de bilhar? Porque para ele, o átomo era maciço. Então escreve para mim, por gentileza, aqui embaixo. Ó. Maciço. Ele era indivisível. Indivisível. Ele era compacto, não era espalhado, não tinha grande área de contato, era o mais compactado possível. Compacto, dessa forma. Ele era também, queridos, eterno, então a gente vai usar aqui uma outra palavrinha para eterno. Imperecível, não havia nada capaz de fazer com que o átomo se decompusesse. Né? Ele era indestrutível, pode bater tranquilamente, ele não vai se quebrar. Trutível, e aí uma característica que é bem interessante que até então a gente não tinha se dado conta. Ele tinha, ou possuía, tanto faz, até dar uma coloridinha nessa palavra, como eu vou fazer aqui para ficar mais bonitinho, identidade. Isso é, obviamente, fruto da descoberta de vários elementos na época que as pessoas não faziam ideia de que existiam. Isso é uma coisa legal, né, pessoal? Como a gente está a anos-luz dessa época, a gente acha, não, olha só, pô, Grécia Antiga, 2000, enfim, e 500 anos daquela época, é evidente que todo mundo sabe que já tinha bastante elemento, mas não tanto quanto agora. Não, querido. Na época do Dalton, a quantidade de elementos já era muito escassa. Quer ver uma coisa? Dá uma olhadinha nesse videozinho que eu vou te mostrar que é bem bacana. É um spoiler aqui da aula de tabela periódica. Esse vídeo ele é muito legal porque ele é um vídeo que mostra a descoberta dos elementos. E adivinha qual foi o primeiro elemento a ser descoberto? Não se sabe, mas foram esses aqui. Então, ó, hidrogênio não se fazia ideia no século XVIII. Isso aqui é século XVIII. Ó, a gente conhecia ferro, cobalto, níquel, cobre. Alumínio foi surgir em 1850, 1860. Olha aqui ó, a porcentagem, 17% da tabela no final do século XVIII. Então não tinha tanto elemento assim, mas eles começaram a surgir muito rápido no final do século XVIII por causa do estudo da eletricidade. Sabe, a física, o campo elétrico, o campo magnético possibilitou assim, um avanço muito grande para os químicos. E aí havia um boom da descoberta de elementos e a necessidade de caracterizá-los. Só que as primeiras caracterizações não foram bonitinhas, assim, todas oriundas do latim e tal. Muito pelo contrário. Elas foram bem primitivas, de acordo com a concepção do Dalton, que, voltando aqui, dizia que... Vamos fazer uma citação do Dalton aqui em cima, por favor. Abre aspas, 3 pontinhos. Citação do Dalton. Palavras do Dalton. Átomos de elementos iguais são iguais e de elementos diferentes são diferentes. Átomos de elementos iguais são iguais, elementos iguais são iguais, e diferentes são diferentes. Né? E átomos de elementos diferentes são diferentes. Aí tu pensa, eu não acredito, mais do mesmo, para que eu preciso? Mas, querido, como eu te falei, a maior parte da nossa vida como Homo sapiens, a gente não sabia que os átomos eram diferentes. A gente achava que átomo era tudo a mesma coisa. E não é. Elementos diferentes são diferentes. Diferentes, ok? Essa citação é bem importante. São diferentes. Pontinho antes das aspas, aspas e pontinho no final, tá? Porque fechou a frase. Tudo bem?
Outra citação importante aqui do Dalton é a ideia de que a reação química ela é um rearranjo atômico. Então isso é tri importante também, porque se você quiser personificar assim, todo o seu ódio para com a matéria estequiometria, essa pessoa é o Dalton, pessoal. Você pode focar todo o seu ódio na figura do Dalton, porque ele foi o cara que estruturou efetivamente a estequiometria. Então, uma reação química para ele, uma reação química é um rearranjo atômico. Um rearranjo de átomos, vamos colocar assim. É um rearranjo de átomos. Pontinho, aspas e pontinho no final. Prontinho. Então, essa citação do Dalton, as duas são muito importantes. E agora a gente vai para a experimentação do Dalton. O que ele fez para chegar nessa conclusão? Bom, então agora da historinha, senta que lá vem história, né? Funcionou assim. Tudo aconteceu quando um cara, filho de uma família muito rica de cobradores de impostos franceses, resolveu fazer a seguinte escolha: não quero fazer economia e direito, eu quero fazer química. A família enlouqueceu, surtou e ele foi mesmo assim fazer química. Ele conheceu uma menina, ele tinha 30 anos, ela tinha 13, veja um relacionamento super sadio, né? Eles se apaixonaram, se casaram, ela era fantástica, né? Esse sou eu não sou fotogênico, você deve perceber isso, eu estou tentando também posar para foto, é que eu fiquei muito emocionado, né? Sou eu de novo, tá bom? Esse cara se chamava Antoine Lavoisier, conheceu a Mary, que era sua esposa, uma inglesa, que era poliglota, falava francês, alemão, enfim, vários idiomas, e como ela dominava vários idiomas, ela conseguiu traduzir muita coisa do alemão, muita coisa do inglês para ele, que ele era mais grosseiro. Só que como ele tinha dinheiro, ele comprou uma das grandes invenções da época, que se chamava balança. Então veja, na época a grande tecnologia era a balança e as pessoas pesavam as coisas com muita precisão. E ele fez o quê? Ele pesou as coisas e com o auxílio dos documentos que ela traduziu, eles escreveram juntos um livro chamado Tratado de Química Elementar. E desse livro você tira uma frase que emerge do livro, que é: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E foi aí que surgiu a tal da química. Ele não quis sair na foto sozinho, Louis David é o pintor, ou era o pintor oficial do Napoleão, e ele disse assim, ou sai ela sozinha ou saio eu aqui de canto. E aí, enfim, saiu uns dois desse jeito. E aí, isso foi em 1788, e como a família dele era uma família de cobradores de impostos, ele foi preso em 1789, na Revolução Francesa, e foi decapitado em 1794. Mas pelo menos ele pôde escrever o livro antes, que é muito importante. Por quê? Ó, é essencial, queridos, porque quando ele diz que nada se perde, tudo se transforma, a parte da experimentação de Dalton começa a nascer. Experimento. Os experimentos de Dalton basicamente beberam em duas fontes. Primeiro, lei da conservação das massas. Lei da conservação das massas. Conservação das massas, que é a lei de Lavoisier, a gente chama de lei ponderal. Lavoisier, assim. Depois veio a lei de Prost, que é a lei das proporções centesimais e fixas. Outra lei ponderal, lei das proporções fixas. Proporções centesimais e fixas. Tesimais e fixas. E por último, a lei de Dalton, que é justamente a lei das proporções múltiplas. Então, esse monte de estudo, graças a uma balança, gerou justamente essa coisa chamada de leis ponderais, que as provas adoram, às vezes, cobrar e ninguém faz ideia do que seja. Lei ponderal são leis criadas sobre a conservação das massas dos componentes de uma reação química. Ah, mas não dá para entender nada que tu fala. Eu vou me esforçar mais então. Lei das proporções múltiplas. Eu vou entrar mais a fundo nessas leis na parte de estequiometria, onde a gente vai ver uma por uma, vai utilizá-las na estéquio e assim por diante.
Por enquanto, eu vou mostrar para vocês o básico e vou colocar aqui embaixo o que essas três leis significam. Estas três leis aqui, queridos, condizem com as leis ponderais, que foram as leis experimentais criadas para corroborar o modelo atômico de Dalton. Leis ponderais. Sempre que você ler ponderal numa prova de química, você está falando de massa. Ponderais. Dessa forma. Tudo bem? De onde elas vieram? A partir da análise das massas. Vou colocar aqui para ti. Veio a partir de análise de massas de amostras. Assim. Como assim? Seja mais didático, não estou entendendo nada. Vou colocar aqui em cima então para ti, por exemplo, e uma questão que eu me preocupo um pouquinho e tem a ver com Dalton, porque quem gosta de fazer essas brincadeiras é a prova da PUC, que é uma das mais sorrateiras que tem. A PUC cobrou há pouco tempo uma questão sobre o amônia segundo Dalton, a água segundo Dalton. Como seria a água e a amônia segundo Dalton? Eu vou te mostrar aqui, é bem fácil. Isso aqui é água, sabia? Isso aqui era água, de acordo com Dalton, no início do século XIX. Água não era H2O para o pessoal naquela época. Água era bolinha com ponto dentro e bolinha. E eu preciso que você saiba essa simbologia. 3 elementos eu preciso que tu saiba para eu ficar seguro. E estes elementos são, queridos, hidrogênio. Hidrogênio é a bolinha com pontinho dentro. A qualidade da figura não está muito boa, mas eu coloquei em cima aqui para você ver. Hidrogênio é uma bolinha com pontinho dentro, ok? Ó, uma bolinha com pontinho dentro. Carbono é uma bolinha preenchida, assim, toda pretinha. E o oxigênio é uma bolinha. Só isso. Branquinha no meio. Estes 3 elementos são essenciais e, enfim, a gente vai utilizar, inclusive, para mostrar um pouco dessas leis ponderais. Vamos colocar aqui a reação de síntese da água. Como é que é? É hidrogênio mais oxigênio dando água. Pronto, síntese da água. O que o Dalton descobriu graças às outras leis ponderais dos outros teóricos? Aliás, essa aqui é a lei de Dalton, tá? Das proporções múltiplas. Ele era um dos teóricos ponderais também. Tudo bem? Peço perdão, esqueci de colocar aqui o nomezinho dele. Não estou dando crédito para o autor. Agora fechou. Vamos lá. De acordo com as leis ponderais, tudo se conserva. Então, se você tivesse 1 grama de hidrogênio e ele reagisse com 8 gramas de oxigênio, ele formaria 9 gramas de água, Lavoisier. Só que daí entra o Prost. Prost disse o seguinte, tá, mas vamos ser ousado. Vamos dobrar a massa do hidrogênio. Aí, percentualmente, tu vai ver exatamente o dobro da massa de oxigênio, formando o dobro da massa de água. Ah, mas vamos aumentar mais uma vez, vamos quadruplicar em relação ao início. Ah, não tem problema. 4, 32, 36. Ou seja, eu não sei se vocês estão conseguindo perceber, mas a relação entre percentual hidrogênio e oxigênio, ela é fixa. Ó, a quantidade de hidrogênio que você tem na água e de oxigênio, não importa se você tem uma gota de água ou se você tem um oceano, é sempre a mesma. É sempre 11% de hidrogênio para 89% de oxigênio. Afinal, se você fizer essa análise aqui, ó, 9, 18 ou 36, cada uma dessas situações, como sendo 100%, você vai perceber que 32 de um universo de 36 gramas corresponde a 89%. E 4 no universo de 36 gramas corresponde a 11%. Assim. E a mesma coisa funciona para os demais. Ó, no universo de 18 gramas, correspondendo a 100%, 16 é 89%. Tá vendo? E 2, 11%. Então ele falou isso, que não interessa se você tem uma gota de água ou um oceano de água, a quantidade de massa de hidrogênio e oxigênio é sempre a mesma.
E a teoria atômica dele surgiu a partir dessa conservação e dessa proporcionalidade. Porque ele disse assim, ó, se a massa se conserva, primeiro, o átomo não pode se desmanchar. Porque se ele se desmanchar, a massa tem que mudar. E a massa não muda, o átomo não se desmancha. Segundo, a reação química é um monte de batida entre bolinha. E essas batidas entre bolinhas poderiam destruir o átomo. E o átomo não se destrói porque a massa se conserva. Então ele é indestrutível, ele é compacto. E ele tem identidade. Porque se eu reajo hidrogênio com oxigênio, eu só posso formar água, não posso formar gás carbônico, não posso formar monóxido. Porque não tem os tipos de átomos daquele elemento. Então, essas ideias corroboraram o modelo atômico de Dalton. A experimentação dele toda foi pautada na amostra de massas, ou análise, perdão, de massas de amostras, enfim, que ele estudava. Saúde, querido, saúde. Tudo bem? Então, essa era a descoberta do Dalton. E era um modelo muito limitado, muito primitivo, mas como eu te falei, a gente como sociedade, a gente sempre pensa sobre um viés paradigmático. A expressão paradigma surgiu a partir de um filósofo chamado Thomas Kuhn, que é um filósofo inglês, que disse o seguinte, o paradigma é como se fosse uma espécie de conduta, ele pode ser social, ele pode ser tecnológico, e na ciência você tem isso, você tem uma conduta científica que é de acordo com a tecnologia. Quando a coisa mais avançada do mundo era a balança, todo mundo pensava só em termos de balança. Quando passou a ser a eletricidade, que é o nosso próximo paradigma científico, uma prova disso é que o átomo passou a ser elétrico. Sim, em 1897, teve um cientista que refutou Dalton por causa da descoberta da eletricidade. A eletricidade, que era a nova moda da física e todo mundo só queria saber de estudar eletricidade, proporcionou um campo de visão muito mais profundo e significativo, digamos assim, para a ciência. Em 1897, o J.J. Thomson, Joseph John Thomson, Sir Joseph John Thomson, professor emérito da Faculdade de Cambridge, disse o seguinte, tá tudo errado, o Dalton tá errado, o átomo tem natureza elétrica, coisa que o Dalton não pensava, porque naquela época não havia chegado o estudo do Galvani, do Volta, até as mãos dele. Então eu vou te pedir para começar colocando o modelo atômico de Bohr aqui em cima. Ele chamou de modelo do plum pudding, em inglês, né? Traduzindo, literalmente, é o modelo do pudim de passas. Deixa eu colocar aqui em cima para ti. Escreve para mim, pudim de passas. Está mais para um panetone, né? Muito mais para um panetone, onde você tem uma massa, ok? E aquelas coisas horríveis chamadas frutas cristalizadas, tudo bem, me desculpe quem gosta, ok, tem pavor, seriam correspondentes aos elétrons que ficam grudados na massa, você tem que tirar para poder consumir o panetone depois. Então, esse é o pudim de passas. E quais são as características desse átomo pudim de passas ou pudim de ameixas? Primeira característica que todo mundo deixa passar, é impressionante. O átomo do Thomson tem cargas elétricas. Então a gente vai escrever assim, ó, bem grande, possui natureza elétrica. Natureza elétrica. Esse é o átomo de Thomson. Tem natureza elétrica. Ok? Além disso, agora descrevendo o modelo atômico dele, ou a figura do átomo dele, ele é formado por uma massa, ele possui uma massa homogênea, positiva. Essa massinha homogênea, ela era positiva, tem carga positiva. Vamos colocar aqui para melhorar essa frase. Massa homogênea, vírgula, com carga positiva. Positiva. Agora foi. Tudo bem?
É uma massa homogênea, não é perfeitamente esférica, como vocês estão vendo aqui, não é uma esfera simétrica. Essas representações, elas tecnicamente não são fidedignas, não são verossímeis. O modelo dele está muito mais para isso aqui, que eu vou te mostrar agora. Está aqui o modelinho dele. Aqui, ó, esse aqui, esse é o modelo dele. Vocês conseguem enxergar aí, tudo bem? Tu consegue ver que é uma coisa disforme, que é simétrica, estranha, exatamente. É isso aí, é uma massa e com os elétrons incrustados nela, ou seja, dentro dessa massa homogênea positiva. Tudo bem? Então coloquemos aqui cargas negativas dentro da massa. Essa era a ideia de átomo do Thomson. Então, era o átomo mais estranho, mais esquisito e que suscitava a ideia de natureza elétrica, de que o átomo ele não era, enfim, algo indivisível, e sim fragmentado em positivos e negativos. Era isso que o átomo era. Então, essa era a concepção atômica. Logo, vamos dar o próximo passo, vamos agora para a parte elétrica. Tudo bem? Vamos começar aos pouquinhos, para a parte experimental, desculpa, falando um pouquinho da elétrica. Vamos começar aos pouquinhos. Desde que se começou a estudar a eletricidade, começou-se a descobrir uma série de propriedades inerentes à eletricidade. Muitas propriedades. E uma propriedade que se percebeu é que sempre que você tem uma carga elétrica em movimento, primeiro, ela vai gerar um campo magnético. Cargas elétricas podem gerar campos magnéticos, então você pode fazer um ímã a partir de corrente elétrica. E segundo, toda carga elétrica em movimento, ela vai dissipar energia. Seja na forma de luz, seja na forma de calor, ela vai perder energia. Se isso não faz sentido para ti, tu vai enxergar agora uma coisinha bem simplista, mas que vai te ajudar a entender bem, tá? Ok, eu sei que isso é horrível, tá? Não ri. Mas, ó, vamos supor que você atrite e arranque elétrons do tapete, por atrito, ok? Aí você está muito carregado. Ih, apertei sem querer. Não, vai pra cá. Putz, droga, agora mostrei. Você está muito carregado, muito carregado. E aí o que acontece? Vamos supor que você encoste num condutor. Aí você vem pra cá e encosta num condutor. Exatamente, muito bem. Todo mundo enxergou eu sei, é horrível, é patético, mas dá certo. Eu queria perguntar, todo mundo enxergou um raiozinho saindo dali? Por que tu enxergou um raiozinho saindo dali? Porque um cara que não tinha, obviamente, vida social ativa, chamado Maxwell, ele associou várias e várias teorias elétricas da época que ninguém tinha juntado, como, por exemplo, a teoria de Faraday, de Gauss, Ampère, e ele disse que qualquer carga elétrica em movimento dissipa energia em um campo elétrico. Então, quando você tem cargas elétricas indo de um ponto a outro com uma quantidade bastante grande, suficientemente grande a ponto de emitir luz visível, você vai ver um raio. É por isso que quando você olha para o céu e vai chover, você vê raios, porque são quantidades absurdas de elétrons que estão descendo e estão liberando energia que se transformam em fótons e você enxerga essa energia. Tudo bem? Então tá, esse é o nosso primeiro ponto. Cargas elétricas em movimento emitem luz, emitem, enfim, não é energia luminosa. O segundo ponto é, na época, todo mundo dava choque em tudo. Tinha um perturbado que profanava túmulos, roubava os corpos e dava choque nos corpos em casa. Os corpos se mexiam e ele disse, pronto, eu consigo ressuscitar uma pessoa porque os seres humanos possuem uma força elétrica animal dentro de si. Né? Exatamente, o nome dele era Galvani, um médico perturbado, ele fazia inclusive palestras lotadíssimas nas universidades de medicina de Londres. Tanto que uma dessas palestras chamou a atenção de um casalzinho, o marido era poeta e ela não era poeta, mas engraçado, ela resolveu escrever um livro, Frankenstein, né? Exatamente, o nome dela era Mary Shelley, justamente pela teoria de Galvani, o galvanismo.
essa teoria de ressuscitação e de que pessoas mortas se mexiam. Obviamente você sabe que não é porque tu tem uma bateria dentro de si, é porque existem eletrólitos no teu sangue que são capazes de conduzir eletricidade, gerando impulsos elétricos que fazem com que teus músculos se mexam. Tá, mas por que está falando tudo isso? Por causa disso aqui, queridos. Olhem só. Primeiro, uma coisa que é muito legal, eu sempre gosto de mostrar para os alunos. Esse ser humano existiu, Thomson existiu mesmo, e ele fazia conferências. Isso é ele falando do prêmio Nobel que ele ganhou, ele foi o primeiro Nobel de Física, e tá aí, ó, a palestrinha dele. Simpático, um velhinho simpático, né? Um senhorzinho querido. Ele foi descobridor do elétron, tá? Tá, e agora o que esse descobridor do elétron fez? Ele fez isso aqui, presta bem atenção, agora tu vai enxergar a experiência do Thomson. Ele resolveu dar choque em gases. E como se dá choque em gases? Tu pega um tubo de vidro, dentro tu coloca um gás e tu liga ele na corrente elétrica. Ah, mas que isso eu nunca vou ver na minha vida. Tá, então vamos fazer assim, vamos fazer um exercício. Olhem para cima. Isso aqui é um tubo de vidro. Dentro tem gás e por ali passa a corrente elétrica. Quando a gente tem um tubo de vidro com gás dentro onde passa a corrente elétrica, o que acontece, pessoal? Luz. Então isso é normal, é conhecido, a gente já está acostumado com isso, né? Só que ele queria fazer de uma forma diferente. Ele queria deixar o gás rarefeito, assim, tipo, com muito pouca quantidade de matéria, para que ele pudesse ver o efeito da eletricidade em pouquíssimos átomos, para ver como a eletricidade implicaria nestes átomos. E aí ele ficou um pouquinho impressionado com o que ele viu. E vocês vão ver agora. Talvez agora. Deu certo. Olha só. Tá vendo que tem uma luz aqui? Todo mundo consegue enxergar a sombra? Se tu consegue enxergar a sombra, é porque isso aqui é matéria. Ué, por quê? Ué? Porque, de acordo com a teoria da época, e até hoje, né? 2 corpos não ocupam o mesmo lugar no... Então é matéria. Primeiro ponto. Segundo ponto. Essa luz, ela é positiva ou negativa? Vamos fazer assim, vamos aproximar cargas dela. Eu vou aproximar agora uma carga positiva dela, ou um ímã, né, de polo, enfim, contrário a ela. Ó, quando ele aproximou o polo contrário, ela foi atraída. Quando ela aproximou o mesmo polo, ela foi repelida. Então, isso aqui é carregado eletricamente. Quando ele aproximou o polo negativo, a luz fez assim, ó, desviou. Quando ele aproximou o polo positivo, a luz, ó, foi para lá, foi atraída. Agora, vamos ver se ela tem massa. Como é que eu vou ver se tem massa ou não? Ué, é muito fácil. É uma das formulinhas do Maxwell que estava até ali, o professor apresentou para vocês. Essa aqui, ó. Campo elétrico é igual a força dividido pela carga. Força, queridos, nada mais é que massa vezes a aceleração. Dessa forma. Então, se tu conhece a energia do campo elétrico e se tu conhece a carga da partícula que você está lidando, você consegue descobrir a massa dessa partícula. Sabe como é que o Thomson fez? Assim, olha para o quadro agora. Ele usou um moinho muito leve com pazinhas e ele ligou aquele mesmo gás rarefeito, onde saía a luminescência de um lado para outro. Vocês viram que mexe aqui o moinho? Então, ó, a força que ele faz, de acordo com as grandezas que ele tem, permite que tu descubra qual é a massa dessa partícula. E por incrível que pareça, ele chegou num valor muito próximo mesmo, muito próximo do que a gente tem atualizado hoje para a massa em gramas do elétron. Ele chegou a 9,11 vezes 10 a menos 28 gramas. E é praticamente isso aí mesmo. Errou na quinta casa depois da vírgula. Muito perto, convenhamos, sem nenhuma tecnologia muito apurada. Então, o que ele fez, queridos? Quais foram os fundamentos do Thomson? Primeiro, os experimentos do Thomson consistiram em eletricidade, porque o paradigma científico aqui da época era eletricidade. Então vamos colocar experimentos, ok? Vamos lá. Ele fez, ou promoveu, descargas elétricas em gases. Oi?
Tem, claro que tem a ver, mas na época, obviamente, não havia sido descoberto. Mas foi logo. O efeito fotoelétrico foi bem na virada e diz respeito à quantidade de elétrons retirados de superfícies de materiais quando tu emite energia sobre esses materiais. Então, por exemplo, se tu emitir luz, os metais vão brilhar. Por quê? De acordo com Einstein, a luz que tu emite faz com que haja uma espécie de saída dessas cargas elétricas. E o brilho que tu enxerga é essa saída de cargas elétricas. Óbvio que isso foi melhor desenvolvido depois pelo próprio Bohr, usando o efeito fotoelétrico como ponto de partida, assumindo que os elétrons ganham energia e se excitam e acabam sendo ejetados dos átomos. Oi? Essa luz que saiu no experimento, ela saiu da onde especificamente? Foi ele que colocou? Ela saiu Não, vou te mostrar aqui agora com o desenho do livro. Ele fez descargas elétricas em gases, ok? E daí? Ó, vamos lá, a pergunta da Laura é bastante importante. De onde surgiu essa luz? Bom, como o professor acabou de dizer, cargas elétricas em movimento geram luz. Então, se houve uma luz, é porque tem uma carga elétrica que está saindo de um ponto para outro. E ela acaba dissipando a sua energia. Quando tu corre, tu não perde energia? Sim, né? Aí, as cargas elétricas também, só que elas perdem energia na forma de luz. Então, tem alguma carga elétrica que está saindo de um ponto para outro. Tá, e como é que foi feito? Isso é muito difícil. Não, a gente tem tudo até aqui na sala. Né? Ele pegou isso aqui, ó, uma boquinha de jacaré, que são 2 fiozinhos, pegou uma bateria como essa, ligou um no polo positivo, outro no polo negativo, assim, tá vendo? E aí ele conectou na ampola, que é aquela ampola ali. Ampola, assim. Aí o negativo ele ligou aqui, o positivo ele ligou aqui, para que houvesse fechamento de corrente. Então, o que acontecia? Ele acreditava que a eletricidade saía daqui e ia para cá. Tudo bem? Só que quando ele ligou isso, começou a se formar uma luminescência muito grande nesse polo. Esse polo aqui, tá vendo? Esse polo negativo é o cátodo. Foi por isso que ele chamou de raios que saem do cátodo. Olha a explicação dele. Vamos lá. Então, não está errado isso, tá, pessoal? É que na eletrólise, que é o nome dessa técnica, o polo negativo é chamado de cátodo, é o contrário da pilha, onde o cátodo é o polo positivo. Na eletrólise, que é uma técnica que consiste em dar choque nas coisas, ó, o polo negativo é o cátodo. Então, quando ele percebeu, quando ele ligou essa pilha, começou a sair a luminescência daqui. E a luminescência foi para o polo positivo, dessa maneira, mostrando que esses raios que saíam dali, vocês viram, aquele raio verde, era carregado negativamente, porque ia para o polo positivo. Tudo bem? Então ele pensou assim, ó, tá, mas como a Laura perguntou, por quê? O que é aquilo ali? Aí veio a grande explicação dele. Ele entendeu que a matéria era assim, ó. Vou te mostrar. Que o átomo, ele era um pudim de passas. Ele tinha essa coisa aqui, tá vendo? Positiva, com um monte de bolinhas negativas. Tá, mas tu já falou isso, tá esquizofrênico, tá esquecendo as coisas? Calma. Quando a corrente elétrica passava pelos átomos, ela arrancava essas bolinhas e as bolinhas seguiam o fluxo da corrente elétrica para o polo positivo, pois essas bolinhas são negativas. Aí como é que ele sabia que era negativa? Sim, porque elas iam para o polo positivo. E cargas de sinais opostos se atraem. Então, para ele, a corrente elétrica fazia com que essas bolinhas fossem arrancadas do átomo. E como essas bolinhas aqui são cargas elétricas, quando elas se locomovem para o polo positivo, elas geram luminescência. Então, a luz é o movimento destas cargas negativas no sentido do polo positivo, assim como no simulador que eu mostrei, era o movimento dos elétrons para a maçaneta, como tu viu, assim como quando tu olha para o céu e tem um raio, é o movimento dos elétrons que estão na estratosfera que vão até a superfície. Tudo bem? Então, em suma, para explicar isso de uma forma bem simples, elétrons em movimento geram luz. No caso, eu não queria usar a palavra elétron, mas cargas elétricas em movimento geram luz. Basicamente é isso.
Tudo bem? E essa foi a explicação para ele. Ele disse que quando a corrente elétrica passava pelo átomo, ela arrancava as cargas negativas que o átomo possuía. Tá, mas e como é que ele sabia que tinha carga negativa? Ele inventou, porque isso é um modelo. É um modelinho. Ele inventou essa teoria de que haviam cargas negativas no átomo para explicar o que ele estava vendo, porque é fato, saiu uma luz. Então, isso é ponto, fato, factual. Então, ele explicou uma teoria para tentar desenvolver por que aquela luz saía. Então, de acordo com a teoria dele, haviam raios que saíam do cátodo, que é o polo negativo do sistema. Ele chamou de raios catódicos. Raios catódicos eram os raios que saíam do polo negativo no polo negativo e, portanto, tinham carga negativa. Raios catódicos, como ele não era muito criativo, foi o primeiro nome dado a essa partícula chamada elétron. Raios catódicos foi o primeiro nome dado aos elétrons. A expressão elétron vem do grego, significa electron, que significa âmbar. Não tem nada a ver, né? Âmbar é aquela resina da árvore que é clarinha. E ele usou esse nome porque quando os elétrons eles vão com quantidades muito grandes de um ponto a outro, tem o raiozinho do choque. Então, como a cor é muito clara, ele lembra o âmbar e tal. Não sei para quem, mas essa é a explicação do nome, por incrível que pareça. Então surgiram os elétrons, que são essas carguinhas negativas, vou colocar aqui para ti, de massa desprezível. Elétron, carga negativa, cargas negativas de massa desprezível. Cargas negativas de massa desprezível. Era tão pequenininha a massa que ela era desprezível. Desprezível. Ok? Então tá aí. E como é que eu ainda não entendi? Como assim? Ó, vou desenhar para você. Fica assim, querido. Segundo ele, a passagem da corrente elétrica arrancava os elétrons que haviam no átomo. Por quê? Porque a corrente elétrica para ele era a corrente de elétrons. E como os elétrons são negativos, eles repeliam os elétrons do átomo que acabavam entrando nesse fluxo de elétrons indo no sentido do polo positivo. Então, vou fazer um desenho bem fácil para você. Ó. Vinha a corrente elétrica do polo negativo no sentido do polo positivo, assim, tudo bem? E aí o que acontece? Quando ela passa aqui pelo átomo, ó, esse é o átomo do Thomson, ok? Que é cheio de umas bolinhas que ele chamou de elétron. Elétrons. Como a corrente elétrica ela é negativa, ela arranca esses elétrons do átomo, tornando-o positivo. Então o átomo fica aqui, só aquela massa e tal positivo. Ele vai ficar carregado positivamente. E esses elétrons acabam indo com a corrente elétrica no sentido do polo positivo, gerando a luz. Essa foi a teoria do Thomson. Eles se movimentam bastante e tem muito elétron, e esse movimento gera luminescência, gera luz. Tudo bem? Eu consegui me fazer entender? Então, esse era o modelo atômico do Thomson. E como vocês viram ali, ele usou os campos elétricos para provar que ela era negativa, usou ali a cruz de Malta para provar que ela tinha massa, porque ela não passava pela cruz de Malta, e também usou o moinhozinho para provar que a massa era muito, muito pequena, a partir das fórmulas de Maxwell de campo elétrico, para conseguir-se assim deduzir a massa e a carga do elétron. Então, em poucas palavras, queridos, o modelo atômico de Thomson consistiu na
construção de um átomo elétrico. E qualquer coisa que fale em eletricidade, natureza elétrica, carga elétrica, tem que ser Thomson, porque ele foi o responsável por isso, ok? E o experimento de Thomson consistiu em dar descargas elétricas em gases rarefeitos, descobrindo assim que estes gases emitiam luz. Essa luz ia para o polo positivo, sendo, portanto, uma luz negativa. Essa luz não passava por obstáculos, apresentando então características corpusculares, ou seja, de matéria. E essa luz mexia o moinho, permitindo que se calculasse a massa aproximada das partículas dessa luz. Ou seja, ela tinha massa, ela era partícula, e tinha carga negativa, que ele chamou de elétron. Eu consegui me fazer entender? Todo mundo entendeu direitinho isso, sim ou não? Bom, porque logo a seguir, bem pouco tempo depois, surgiu um dos caras mais fantásticos que a ciência já datou. Esse cara aqui, ó, o Ernest Rutherford, em 1911. Barão de Nelson, o neozelandês mais famoso que já existiu e um dos caras mais proeminentes na ciência também. O Rutherford tem uma história linda, assim, toda a história que decorreu, assim, sabe, durante a descoberta do modelo dele e, enfim, acabou culminando no modelo atômico dele, é uma coisa muito bonita, é muito bacana mesmo. Deixa eu mostrar para vocês aqui o Rutherford, para vocês visualizarem, associarem a pessoa, enfim, ao sim... Não é esse o Rutherford, né, pessoal, pelo amor de Deus. Ah, pessoal, como ele está conservado, muito menos esse. Pelo amor de Deus. Ah, esse é o Rutherford. Essa é na época que ele havia recém-descoberto o átomo e em 1932 ele já estava mais velho. Ele está assim, como vocês estão vendo, e esse era um aluno dele que depois virou colega, que era o Chadwick, que descobriu junto com ele o nêutron. Então ele descobriu o próton e o nêutron. E o Thomson descobriu o elétron. Ó, ele falando. Pô, que legal, né? Ó, Barão de Nelson, tá aí. Ah, desculpa, pessoal, fico meio babaca nesse momento. Tem um documentário muito legal da BBC, em parceria com a Faculdade de Cambridge, onde eles abrem os arquivos deles, assim, porque, tipo, eles trabalhavam lá, tanto o Thomson quanto ele, e aí tu pode ir na sala deles, eles trouxeram arquivos de vídeo, fotografia, de áudio, uma coisa muito rica mesmo. É só você procurar no YouTube, BBC. Eu vou postar pra vocês, caso alguém tenha interesse agora no carnaval, não tem nada pra fazer. Que você vê reportagens sobre o Bohr, Thomson e o Rutherford, eu vou postar, né? Sempre tem alguém assim como eu, tá? Exatamente. Então, queridos, como surgiu o modelo de Rutherford? Eu vou mostrar para você aqui. Primeiro, vamos seguir a mesma metodologia de aula. Primeiro, as características de átomo, irmos direto ao ponto e depois como ele chegou nessa ideia, ok? Então, eu vou te pedir a gentileza. Aqui, onde tem esse átomo cheio, parece o átomo do diminêutron, né? Ó, o núcleo, as bolinhas girando. Vamos escrever juntos aqui em cima assim, ó. Sistema do planetário. Ou sistema planetário, para ficar mais coerente. Sistema planetário. Planetário. Essa foi a associação, assim, a analogia que ele fez de átomo, para poder explicar assim, a sua ideia. Então, no que consistia o sistema planetário? Vou te mostrar. Características do átomo. Primeira grande característica do átomo. Descontinuidade do átomo. Descontinuidade do átomo. O que significa isso? O átomo não era como o átomo de Thomson, onde o elétron estava grudado no núcleo, nessa massa. O átomo não era como o átomo do Dalton, que era maciço. O átomo tinha grandes espaços vazios. E o
o Rutherford veio assim à tona para mostrar pra gente que naquele auge daqueles momentos que a gente pensa em ser presunçoso, assim, às vezes, sabe, prepotente, a gente tem que lembrar, pessoal, que o Rutherford nos mostrou que o átomo, ele tem 99,99999% de todo o seu espaço vazio. Ou seja, nós temos que sempre calçar as sandálias da humildade e lembrarmos que nós somos grandíssimos vazios existenciais, que a grande maioria dos nossos átomos é nada, vazio. E lá no meiozinho, bem pequeno, tem essa coisa aí chamada de matéria, de massa, chamada núcleo. Foi isso que ele falou. Ele foi o primeiro cientista a trazer a ideia de descontinuidade de átomo. O átomo era um grande vazio. Ó, átomo com imensos vazios. Então você pode colocar assim, ó, possui imensos vazios. Coloquem a palavra imenso, para você não errar a questão de 2018, quando, enfim, formos fazê-la em seguida. Imensos espaços vazios. Vazios. A maior parte do átomo é vazio. Tudo bem? Depois, o átomo de Rutherford, ele tinha uma região nuclear, que obviamente ele chamou de núcleo. Possuía um núcleo muito pequeno, núcleo muito pequeno, vírgula, denso e positivo. Positivo. Núcleo muito pequeno, denso e positivo. E, para finalizar, ao redor do núcleo havia uma região chamada de eletrosfera. Eletrosfera. Região ao redor do núcleo. Ao redor do núcleo. Núcleo. Na qual circulavam, por favor, escrevam bem grande isso, circulavam, ou no caso, perdão, circulam, né, os elétrons. Circulam os elétrons. Essa é a descrição, ou as características do átomo de Rutherford. Ok? Então, por que eu pedi para tu pintar circulam? Porque, pessoal, muitas provas gostam de dizer assim, ó, no modelo de Rutherford, a ideia de elétron ocorria em órbitas circulares ou elípticas ao redor do núcleo. Aí todo mundo diz assim, ah, verdade. Inclusive, isso aqui, ó, dependendo da figura, não parece um círculo, né? Talvez pareça uma elipse até. E aí o pessoal acha, elipse, o ovinho, né? Ah, tipo, faz esse movimento elíptico. Não, tá errado. O movimento de Rutherford é só circular. A ideia de órbitas elípticas surgiu muito mais à frente com um cara chamado Sommerfeld, que trouxe outro viés para o átomo. Então, átomo de Rutherford é o átomo com elétron circular. Isso é muito importante. Bom, então esse é o átomo do Rutherford. Provavelmente com isso você já acerta as questões de Rutherford. Agora, se a questão for, ou enfim, disser respeito ao experimento de Rutherford, a gente tem que ir um pouquinho mais a fundo. Então eu vou mostrar para vocês como funcionou todo o processo de experimentação de Rutherford. Vamos colocar aqui, ó, Rutherford experimentou. Isso aqui é muito legal. Experimento. Ok? Vamos lá. Experimentação de Rutherford, como funcionou? Olha que legal. Tudo começou com um médico alemão super simpático. Aqui você vê uma fotografia dele. Pessoa muito simpática, carismática. Na rua, se a gente vê, dá vontade de dar um abraço, evidentemente. Que começou a fazer em casa as experiências do Thomson. Ele achou demais, porque era isso que as pessoas faziam na época. As pessoas reproduziam as experiências dos outros, porque não tinha Netflix, não tinha nada, né? Não tinha tempo para perder ociosamente. Então o pessoal pegava as experiências dos cientistas e reproduzia em casa. Repito, ele era um médico alemão, Röntgen. O que ele fazia? Olha só, ele ia para o seu laboratório e sempre à noite, depois do trabalho, passava horas e horas no laboratório reproduzindo a experiência. Você pode olhar que aqui tem uma bateria.
Aqui você tem, vocês conseguem enxergar aqui a ampola, o vidrinho ali? Então, só que aconteceu uma coisa muito estranha. Quando ele ligava essa ampola e fazia a experiência de Thomson, ele começou a perceber que os materiais aqui fora brilhavam. E aí ele começou a ter um problema muito sério, porque se os materiais brilhavam, alguma coisa saía de dentro do vidro. E não eram os raios de Thomson, ou seja, os raios catódicos, ou seja, os elétrons, porque os elétrons iam para o polo positivo. Então, quem é que ia reto, ou seja, quem é que era neutro, porque não era atraído pelo polo positivo e passava por dentro, assim, pelo meio do vidro e ia para fora e excitava as coisas aqui fora? Ele não conseguia entender o que era aquilo, ele achava aquilo muito, surpreendente. Só que nesse meio tempo a esposa dele ficou muito intrigada com as saídas súbitas de Roentgen e resolveu segui-lo. E essa é a clássica representação da esposa dele descobrindo o que ele estava fazendo às noites fora de casa. Ele estava fazendo, enfim, basicamente descobrindo o que vocês estão enxergando aí. Quando ele chegou no laboratório, ele percebeu que ela estava lá. E daí ele falou assim, ela estava espreita, né, querendo comprovar assim, as dúvidas que ela tinha. E ela se deu mal. Ele falou, sou médico, sou cara sério, olha só o que eu estou fazendo. Aí ele falou o seguinte, pegou um papel de foto, na época a fotografia havia começado, todo mundo tinha esses papéis fotográficos em casa, que eram papéis de nitrato de prata, que qualquer coisa que batia neles manchava. Por exemplo, se você colocasse ele na luz do sol, ele ficava esbranquiçado, fizesse seu dedo, ele ficava marcadinho. Aí ele pegou um papel fotográfico de nitrato de prata, e essa é a foto com a mão dele, mas a verdadeira não é essa, né? A verdadeira foi essa. Ele pediu assim, bota a mão aqui para mim, por favor. Aí ela botou a mão assim. Aí ele ligou o equipamento do Thomson e foi isso aqui que ele enxergou. Depois ele publicou um artigo e essa, historicamente, é a primeira radiografia da história da medicina. Ele não sabia o que saía de dentro do ampola, então ele chamou de raios X, mas ele percebia que era muito útil para a medicina porque tu podia descobrir, enfim, quaisquer eventuais fraturas, enxergar os teus ossos com facilidade. E a prova de que é a esposa dele e tal, você pode ver que é uma mão um pouquinho menor. E outra coisa, o que tem aqui? A aliança, né? Exatamente. Essa é a primeira foto, uma radiografia feita até então. E como virou moda, todo mundo queria fazer radiografia. Tipo, só acordava assim, tô louco para ver minha tíbia. E aí vamos marcar uma radiografia. E não era uma coisa assim muito segura, convenhamos. Porque, por exemplo, essa é uma foto de uma radiografia. Professor, mas o médico não precisava de proteger. É verdade, precisava. Você tem razão, muito bem. E o paciente, ele não está desprotegido. É mesmo, realmente. Mas isso não era perigoso? Certamente. Mas não era a maior preocupação, né, do pessoal da época. Então você pode ver facilmente que aqui atrás, né, você tem ali o equipamento de raio-x e você tem aqui, indo de frente no rosto do médico, que está avaliando ali, enfim, o paciente e se é enfermeira ou também a médica que está ali do lado, está avaliando junto. Então, esses são os raios de Roentgen, que depois vieram a ser os raios X, por ele mesmo chamados. Ele ganhou o Prêmio Nobel de Medicina. Então, e daí? O que isso tem a ver com a aula? E daí que a galera começou a adorar brilho, coisinhas que brilhavam. E um cara, um francês, chamado Becquerel, levou para um casalzinho que ele conhecia, que era muito amigo dele, uma coisinha que brilhava. Aí o Becquerel levou assim, ô Pierre, dá uma olhada nisso aqui. Aí a Marie foi lá junto, foi dar uma olhada, interessante, ele brilha. Aí ele mostrou assim, mas olha que coisa, quando eu deixei lá na minha gaveta, porque eu fui fazer uma palestra aqui na Sorbonne, e aí quando eu fui tirar assim da gaveta, manchou o papel de baixo, olha só. É uma pedra que brilha que manchou o papel de baixo, mas tipo, estranho, né? E outra coisa, o meu peito aqui, vou mostrar meu peito, tá todo cheio de escoriações, eu botei ele aqui no bolso do jaleco e me machucou, tem alguma coisa estranha. Aí ele levou a pedrinha, que é essa aqui. O nome da pedra é Pechblender, é uma pedra, um minériozinho comum ali na região, que foi descoberto pelos mineradores e levado até a faculdade. E o problema da Pechblender, pessoal, é que ela é um minério chamado uranita. E se o nome é uranita, o que tem dentro dessa? O que tem dentro dessa pedra, pessoal? Tem urânio, pessoal. E urânio não é legal, tá? Convenhamos, urânio não é legal. Então, a Pechblender, né, foi um minério de urânio que chamou muita atenção dos franceses na época. Tanto que eles logo deram um nome para essas emissões de rádio. O Becquerel chamou de radioatividade e eles criaram o Instituto do Rádio. Aí aqui você pode ver, né,
ao Becquerel, você pode ver ao Pierre e a Marie, que trabalharam arduamente e a duras penas conseguiram descobrir coisas incríveis. Eu digo duras penas porque ela morreu vitimada de uma leucemia mieloide, né, que é uma espécie de um câncer no sangue, grosseiramente falando, evidentemente por causa do contato com o material. E sim, eles lidavam sem nenhum tipo de proteção, coisa do tipo. Ah, mas e o Pierre morreu de quê? De câncer também? Poderia ter morrido, certamente. Entretanto, como a vida tem lá das suas, né, enfim, casualidades, o imponderável rege a nossa vida, em 1910 ele foi sair do trabalho, não olhou para o lado, atravessar a rua e morreu atropelado por uma charrete. Então veja só, a qualquer momento ele poderia ter morrido pelo contato com radiação, mas ele foi morrer do jeito mais estúpido possível, pronto, falei. Foi ser atropelado uma charrete. Infelizmente ele foi enterrado no Panteão e ela morreu em 1934 e acabou sendo enterrada embaixo dele e ela é a única pessoa não francesa a ser enterrada no Panteão, né? E tu chega lá e tu vê os grandes homens a pátria reconhece e ela tá lá. Então ela é a maior heroína de qualquer químico e tal, a Marie é incrível demais. E como ela perdeu o seu parceiro de pesquisa, ela ficou desamparada em termos de profissional, em termos de parceria. E o que aconteceu? Ela também tinha uma filha, 2 filhas para criar, essa foi a primeira, né? Foi a Julie, que acabou ganhando Nobel também, veja só, de física, se eu não me engano, junto com seu marido. E ela não tinha quem pudesse ajudá-la e um jovem neozelandês, aluno do Thomson, resolveu estudar mais os trabalhos do casal Curie. E ele descobriu coisas incríveis. A primeira coisa que ele descobriu, vou mostrar para ti, foi isso aqui. Tipos diferentes de radiações. Então ele percebeu que quando havia emissão assim, de radiação por algum núcleo radioativo, tipo um material radioativo, tipo um minério radioativo, quando ele passava, porque era de praxe, né? Todo mundo pegava qualquer coisa que brilhava e passava num campo elétrico. É que eu não entendo isso. Não, querido, mas é bem fácil. Tu liga uma plaquinha de ferro no polo positivo de uma pilha e uma plaquinha de ferro num polo negativo de uma pilha. Pronto, você criou um campo elétrico, onde você vai ter um polo positivo e um polo negativo. E quando ele fazia isso, ele percebeu uma coisa muito interessante. Ele percebeu que dessa radiação, alguns raios iam sutilmente, tenuemente aqui para o lado negativo. Como o ângulo de deflexão era muito pequeno, tipo, sabe, a mudança, a curvinha era muito, muito tênue, ou seja, muito sutil, ele percebeu, primeiro, vai para o polo negativo? Vai. Então é positiva essa coisa. Segundo, a curva ela é muito sutil? Então ela é pesada. Foram as duas conclusões. Como foi a primeira que ele descobriu? Ele chamou de alfa. Só que teve uma outra que foi bruscamente, acentuadamente, para o lado positivo. Primeiro, se ela for para o lado positivo, ela só pode ser uma partícula negativa. Então a gente chama de beta. E se ela foi de forma muito brusca para o lado positivo, é porque a massa dela é muito pequena. Afinal, para você puxar coisas que são leves, você faz pouca força. Para você levantar coisas que são pesadas, você faz muita força. Então, se o desvio foi muito brusco, é porque ela é leve. Se o desvio foi tênue e pouco acentuado, é porque ela é pesada. E, para finalizar, ele descobriu uma coisa que foi também bastante chocante. Ele descobriu uma outra radiação que passava ilesa entre os dois sistemas, que ele chamou de radiação gama, que obviamente tem carga nula. Então, ele foi o cientista que deu os nomes de partícula alfa, partícula beta e radiação gama para os tipos diferentes de radiação. E ele também descobriu até o poder de penetração dessas radiações. Com maior poder de penetração é a radiação gama. Mas não se engane, ela não é a pior. Disparada pior é a alfa. A alfa é terrível. Porque como ela é muito pesada, ela entra no corpo humano, nas células, destruindo tudo pela frente. E a gama, como ela não é uma partícula, ela é uma onda eletromagnética apenas, ela entra de forma muito sutil. Daí ela entra no teu corpo e ela arranca um elétronzinho aqui. Arranquei. E aí o teu material genético, os teus ácidos nucleicos, o teu nucleotídeo, ele começa a se formar de maneira anômala com outros. Ou seja, tu começa a alterar teu material genético. E aí tu gera um problema teratogênico.
tu pode gerar um câncer, uma formação anômala de uma célula muitos anos depois, ou o teu filho, Laura Almeida, pode nascer com algum problema genético. Então, a radiação gama, ela não é a mais nociva, muito pelo contrário, ela é a mais branda. A mais nociva é a alfa. A alfa faz coisinhas assim. Então, vou mostrar rapidinho. Pronto, mostrei. E é terrível os efeitos da radiação alfa. Tipo, um contato muito, muito pequeno com radiação alfa já é suficiente para você se autodeclarar um óbito, né, direto. Não tem salvação. Não tem salvação. Então, queridos, essas eram as radiações descobertas. E era a nova moda na ciência, ou seja, um novo paradigma científico. Aí tu pensa, tá, mas e daí? Por que eu preciso saber disso? Agora a gente vai chegar lá. Oi? Uma pergunta. Ah, sim, desculpa, isso é meio pateta. Não tinha radiação no corpo dela, talvez? Sim, Quando os ela índices foi de radiação enterrada? eram altos. Não a ponto de, tipo, Goiânia, assim, tipo a Lady das Neves, a menina que foi enterrada e foi em caixão de, enfim, de... A questão dela foi o de tempo que ela chumbo. ficou exposta, tipo, ela trabalhava todo dia. Exatamente. Foi a frequência e não necessariamente a quantidade. Então, eu queria mostrar para vocês aqui agora, queridos, vejamos a experiência do Rutherford. Ela vai ser bem interessante, bem didática. Olha só. O que ele fez? Ele usou um materialzinho, polônio, porque era muito, muito comum, assim, e recém havia sido descoberto pela Marie, então virou muito popular em termos de radiação. E ele colocou numa cápsula de chumbo, como tu está enxergando aqui. Por que chumbo? Porque chumbo é muito denso e não deixaria a radiação passar de forma alguma. Aí ele filtrou, colocou uns anteparozinhos. O que é anteparo? É um objeto, né, que fica na frente, ou enfim, em alguma parte, na direção desses raios que serão emitidos. Ele colocou anteparos que serviam para filtrar o raio, para que o raio fosse o mais preciso possível. Então você vai perceber, ó, começou a emissão, os anteparos filtram, assim, e vai para o sistema de análise. E qual era a carga desse raio? Era positiva. Como ele sabia? Ele mostrava uma coisa negativa e ela sofria um desvio para o lado negativo. Então, era a radiação positiva, era a radiação alfa. Bom, isso aqui tudo é normal, tá vendo? Isso não. Isso tudo é normal. Isso não. Isso tudo é normal. Isso não. Isso aqui tem que... Opa, isso não. Ele começou a ficar preocupado. O normal é que grande parte dessas radiações passassem e talvez uma ou outra sofresse um desvio bem pouco acentuado. Porque poderia bater num átomo que é neutro, né, e sofrer um pequeno desvio só porque bateu num átomo. Então, de acordo com o modelo de Thomson, aquilo ali não poderia acontecer. Deixa eu mostrar uma outra perspectiva para ti. Ele tem que passar, passa normal, ó, passa aqui, tudo tem que bater, não pode bater aqui. Tem que bater por aqui, não pode bater aqui. Mas por que bateu aqui? Olha ali, ó, bateu aqui, por que não pode? O que está acontecendo? E ele conseguiu calcular a frequência com a qual as partículas passavam e colidiam. E essa frequência é de 1 para 10 mil. Ou seja, uma partícula alfa a cada 10 mil sofria um desvio. Então, isso levou ele a inventar uma ideia bem estranha para a época. Ele inventou o seguinte, que o átomo ele tinha uma região vazia 10 mil vezes maior que uma região pequenininha, que ele chamou de núcleo. Então, para ele, o átomo era assim. Ó, tinha uma região gigantesca, que tinha um imenso espaço vazio. Mas e por que é assim? Já vou te mostrar. E ali no meio, bem no meio, havia, vou colocar aqui para ti, uma carguinha bem pequenininha positiva chamada núcleo. Era assim o átomo dele. Tudo bem? Por quê? Evidente, porque quando ele incidia a radiação alfa, uma partícula alfa a cada 10 mil partículas alfa sofria desvio. E se a proporção de desvio era essa, desvio, ok? Significa que esses espaços vazios são imensos e essa coisinha pequena que desvia as partículas é muito pequena. Eu não sei se eu estou me fazendo entender, pessoal. Vocês entenderam a filosofia, a lógica dessas descobertas? Olha só, ela não funciona assim, ó. Tu inventa uma teoria e depois faz uma experiência.
É ao contrário. Tu faz uma experiência, tu enxerga o que está acontecendo e inventa uma historinha para contar. Isso significa empirismo, né? Ou positivismo, depois uma vertente do empirismo. Então, o que acontece? A partir desses desvios que eram frequentes e que eram bem pontuais e muito bruscos, o Rutherford inventou uma ideia. Ele disse assim, que o átomo ele é um imenso vazio. Nesse espaço vazio, os elétrons se encontram, porque era inegável, haviam elétrons. E ao redor, assim, nesse espaço vazio bem pontual, de forma muito, muito concêntrica, havia um aglomerado de cargas positivas. Por que positivas? Evidente, porque a radiação alfa é positiva e ela sofria desvio, e ela só pode sofrer desvio encontrando uma carga positiva. Eu não entendo quando tu fala, você não fala. Então eu vou te mostrar, tu vai enxergar, talvez fique mais fácil. Vamos ver o modelo de Rutherford? Pronto, esse é o modelo de Rutherford. Seria assim, tipo, se você fosse uma partícula alfa, você estivesse indo de encontro para a lâmina de ouro, vocês viram ali na simulação que tinha uma lâmina assim paradinha, onde passavam as feixes? Era uma lâmina de ouro. Por que ouro? Porque ele te queria ostentar assim e tal? Não, porque o ouro ele é muito fácil de laminar. Ele fica muito fininho, então você teria pouquíssimos átomos. E o intuito do Rutherford era estudar o átomo. Então, para eu estudar o átomo, eu preciso de poucos átomos numa amostra para obter informações mais relevantes. Então, se você fosse uma partícula alfa e viesse de encontro à lâmina de ouro, você enxergaria isso. Nessas regiões aqui, que são imensos vazios, existiriam os elétrons que têm massa desprezível girando. E ali no meio, bem no meio, você teria o núcleo, que tem carga positiva. Tá preparado? Vamos lá. Vou começar a radiação alfa ali, vou botar os traços para vocês verem. Vocês conseguem enxergar as bolinhas roxas ali subindo? Fica um pouquinho ruim de ver, né? Mas é normal, fica tranquilo, já vai melhorar. Ó, vou aumentar agora a incidência, vou aumentar a frequência. Sempre a mesma quantidade de radiações alfa sofre desvio. Quando o Rutherford mostrou isso para a comunidade científica, ele disse assim, ó, é estranhíssimo, é como se eu desse um tiro numa folha de papel, a bala batesse e me matasse. Não faz sentido, não pode, a radiação alfa é poderosa, ela tem que passar por entre os espaços vazios dos átomos e não sofrer desvio algum, porque o átomo é neutro, não pode acontecer isso, né? E aí o pessoal não conseguia entender ou explicar direito, e aí ele inventou esse modelo. Ele ampliou um pouco a sua visão. Ele disse assim, ó, vamos olhar agora desse jeito. Ó, foca no quadro. Pronto. Esse é o núcleo, é ele que desvia. Sabe por que os desvios são tão acentuados? Presta atenção. Ó, quando eu aumento a carga positiva e diminuo os nêutrons, olha só o ângulo de desvio, é quase 90. Viu só que absurdo? Então, o ouro, ele usou o ouro também, dentre outros aspectos, porque o número atômico do ouro é super alto, 75, se não me engano. É um número super elevado, então ele tem muito próton no núcleo, muita carga positiva, é um núcleo muito pesado. A gente diz que a carga nuclear do ouro é muito alta, então os desvios eram muito bruscos. Observem que se for um núcleo com pouco próton, olha que legal, olha os desvios como ficam. Viu só como eles são tênues? São bem sutis? Interessante, né? Então, o que o nêutron faz no núcleo? O nêutron ameniza a repulsão que os que os prótons geram no núcleo entre si. Tá vendo? Então, esse foi o modelo de Rutherford. Por que ele criou tudo isso? Porque ele estava vendo a radiação alfa atravessar o ouro e uma a cada 10.000 desviar. Então, ele inventou um átomo que tinha uma dimensão gigantesca e numa partezinha bem pequenininha, 10.000 vezes menor que o tamanho do átomo, havia o núcleo. Alguns professores antigamente usavam uma metáfora, assim, uma analogia, para fazer essa relação. Eles diziam assim, ó, olha a metáfora. Imagine um estádio de futebol. Imagine um estádio de futebol como sendo um átomo. Esse seria o tamanho do átomo. O tamanho do núcleo corresponderia a uma bola de futebol no meio do estádio, bem no meio. Então, essa era a relação dimensional entre átomo e núcleo. 10.000 vezes. Estádio de futebol seria o átomo, tudo seria vazio, os elétrons andariam ali e no centro teria o núcleo. Tá, mas os elétrons não fariam nada na radiação alfa? Deixa eu te perguntar uma coisa. Imagine uma manada de, sei lá, elefantes correndo de encontro a um enxame de, sei lá, mosquitos. Vocês acham que os elefantes mudariam a sua rota porque encontrariam um enxame de mosquitos? Não. A massa do elétron é desprezível.
A massa da partícula alfa não é, ela é pesada, como vocês acabaram de ver. Então, se a partícula alfa vai de encontro aos elétrons, elas não podem sofrer desvios, porque a massa delas é muito pesada, então elas fazem os elétrons serem atraídos por elas ou desviarem delas, entende? E não eles influenciarem nas rotas das partículas alfa. Agora, se ela sofre um desvio muito forte, é porque ela encontra alguma coisa tão forte quanto ela. E essa coisa é o núcleo. Agora, eu gostaria que vocês quebrassem o modelo de Rutherford. Não, o núcleo é positivo, muito, muito positivo. E querida, Eduarda, essa carga positiva do núcleo é o que faz com que a radiação alfa seja desviada. Ela não desvia porque ela bate numa coisa, não. Observem que ela não bate, presta bem atenção aqui, ó, ela não encosta, tá vendo? Tá vendo que ela não encosta? Eu vou aumentar para tu ver de forma mais clara. Ó, ela não chega a encostar, tá vendo? Ela não desvia porque ela bate, ela desvia porque ela é repelida. Por isso, porque cargas de sinais iguais se repelem. Uma partícula negativa, então, como a força depende da massa, força igual a massa vezes aceleração, se a massa é muito pequena, a força de reação, por exemplo, seria muito pequena. Então, tu não teria nenhuma influência do elétron. E outra coisa, um átomo não pode ter quantidades absurdas de elétrons. Ele pode ter um número X de elétrons apenas. Então, se fosse uma partícula negativa aqui ao invés de positiva, não influenciaria em nada na rota das radiações gama, alfa. A partícula beta ela vai sofrer atrações no núcleo, sim. Ah, perdão, eu pensei que tu estivesse fazendo referência ao núcleo, tá falando a radiação, né? A resposta é sim. A radiação beta sofre desvios no núcleo, sim. Ela vai sofrer desvio pro núcleo daí, entende? Ela vem, por exemplo, por aqui, ela vem para cá, pro núcleo. Ah, mas ela entra no núcleo? Pode entrar. O nome disso se chama fissão nuclear. É uma bomba atômica, basicamente. Então, quando o que acontece com urânio, tu precisa de um nêutron, de uma radiação beta, uma partícula beta, um neutrino, que é como se fosse uma bolinha, tipo, na mesa de sinuca para estourar todas as outras, entendeu? E daí é o que acontece para ele se reduzir. Para ele se ficcionar, exatamente. Ele fica físsil, ou seja, o núcleo estoura e se separa em partes menores. É isso que acontece. Tá, é quando acontece quando ele se transforma no Sim, no tório. Uhum, exatamente. Tá. Tudo bem? Uhum. Bom, queridos, eu me fiz entender, vocês entenderam isso? Então, ó, por favor. Essas partículas que elas eram, era tipo conjunto de elétrons, Ah, baita pergunta. A radiação, eu não entrei nesse mérito agora porque a gente vai trabalhar a radioatividade na linha que vem. Então eu vou ver partícula por partícula com vocês e assim por diante. Mas a radiação alfa ela é um átomo de hélio sem elétrons. Ela tem 2 prótons e 2 nêutrons. A radiação beta ela é um elétron. É um elétron que sai do núcleo. Um nêutron do núcleo se separa e forma um próton e um elétron. E essa é a radiação beta. E a radiação gama é uma perturbação nuclear que gera radiação gama. Tipo, o núcleo, ao se soltar, gera ondas eletromagnéticas tão poderosas que, enfim, geram problemas bem sérios, que são a radiação gama. É como se tu pulasse na água, tu reverbera, tu produz ondas, não produz? Então, é como se a batida aqui gerasse ondas tão poderosas que as eletromagnéticas não tem partícula, que a gente chama de radiação gama, é uma radiação diferente. Tudo bem? Bom, queridos, então esse é o modelo de Rutherford, mas eu queria que vocês quebrassem o modelo de Rutherford para mim. Assim, quebrassem, refutassem, refutando o Rutherford. Vamos lá. Critica o Rutherford aqui. Diz por que ninguém aceitou o modelo dele. Por que todo mundo criticou e disse que é um modelo que não poderia ser aceito, porque ele não ia de encontro à física clássica? Como é que eu vou saber? Eu não estou entendendo nem o que tu está falando. Então vamos lá, vamos usar um verbo que a URGS usou em 2005 e as provas de filosofia usam muito. Refutando Rutherford. 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 Ok? Bom, o grande problema do modelo de Rutherford está aqui, ó. Presta bem atenção. Se o elétron gira em torno de um núcleo positivo, o elétron se movimenta. Sim ou não? Se o elétron se movimenta,
de acordo com as leis de Maxwell, ele tem que emitir energia, sim ou não? Se ele emite energia, ele tem que perder energia, sim ou não? Porque a energia se conserva, não é? Se tu corre, tu não perde energia? Então, se o elétron corre, ele perde energia também. É uma carga elétrica. E ele dissipa na forma de luz, inclusive. O nome disso é momento angular. Momento angular basicamente diz respeito às trajetórias circulares que as partículas fazem, tá? Sendo bem simplista. Quando a gente trabalha com momento angular, a gente tem uma clássica formulinha que é essa aqui, ó. Força centrípeta é igual a massa vezes a aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta é igual a, vou mostrar aqui para ti, ó, velocidade ao quadrado, tá vendo? Dividido pelo raio. Dessa forma. Meu Deus do céu. Não precisa copiar absolutamente nada. Só precisa olhar aqui para o quadro e me ajudar a deduzir uma coisa muito simples. Queridos, o elétron é negativo e o núcleo é positivo. Então, o elétron está sendo atraído pelo núcleo o tempo inteiro. É como se ele girasse, ó, segurando numa haste, assim. Ele fica girando, ok? Só que esse núcleo está puxando o elétron para si. Então, se tu parar para pensar aqui nos vetores, vamos fazer aqui, o momento angular é uma grandeza vetorial, né? Ela tem sentido, evidentemente, e tem direção. Então, ó, ele faz esse movimento aqui. Daqui a resultante. Vou colocar aqui a resultante, ok? Conforme ele vai girando, pessoal, e ele vai sendo atraído aqui pelo centro, se ele vai perdendo energia, ele obrigatoriamente tem que ser cada vez mais atraído para o centro. E se ele cada vez vai sendo mais atraído para o centro, porque ele está desacelerando, olha só a rota do elétron como ela vai ficar. Dá uma olhadinha aqui. Ó, ele começa a ficar assim, ó, o raio dele... Tá vendo o raio na fórmula? Raio. Se ele vai desacelerando, se a velocidade vai baixando, o raio vai diminuindo. Olha o que vai acontecendo. Ele vai girando, vai girando, vai girando, vai girando, vai girando. Pronto. Colidiu. Então o pessoal levantou a mão. Maxwell não disse isso não. Carga elétrica anda, emite energia, desacelera, momento angular, vai bater no centro. Tu tá errado. Não, essa tua explicaçãozinha aí de espaço vazio, somos vazios existenciais, isso é autoajuda. Que não funciona não, querido. Ciência não funciona assim não. O pessoal não aceitou. Oi? Daí se torna ao Rutherford Bohr. Isso, muito bem, muito bem. E aí a gente tem um pequeno problema. Quem é que ia explicar o modelo atômico de Rutherford? O Rutherford, sinceramente, ele era um físico experimental. Então ele não era o cara mais brilhante na teoria, e sim na experimentação. Ele era para a radioatividade, ele está para a radioatividade como Faraday está para a eletricidade. É a mesma coisa. O Faraday é o maior físico experimental da história da lei da eletricidade e o Rutherford da radioatividade. Então, o que aconteceu, pessoal? O Rutherford ele tinha um aluno brilhante, que era zagueiro da seleção da Dinamarca, e disse assim, ó, eu vou largar o futebol porque eu quero fazer uma atividade social que me dê prestígio, né, na sociedade. Veja só, sabe o que ele foi fazer? Virou físico. Vê como as coisas mudaram. Exatamente. É verdade. Ele e o irmão dele eram zagueiros da seleção da Dinamarca. E ele largou tudo para estudar física. E ele foi estudar junto com o Rutherford. E ele era muito bom mesmo, o cara era brilhante. Esse aqui, esse senhorzinho simpático, aí tem a caricatura dele. E o que ele fez, pessoal? Ele estudou as luzes. Eu já vou chegar ali no estudo das luzes para vocês, mas primeiro eu vou caracterizar o átomo dele. Ele começou a estudar as luzes e ele viu o seguinte, que o modelo de Rutherford tinha fundamento sim, ele não estava errado e havia um jeito de explicar o modelo dele desde que todo mundo aceitasse algumas condições. Então ele inventou algumas regras e que, de acordo com essas regras, tudo se explicava perfeitamente. Que regras são essas? Primeiro, aqui, ó, vou colocar para ti. A primeira regra que ele inventou era de que no átomo o átomo possuía órbitas
de energia discretas e estacionárias. Tá, só um pouquinho, tu espera que eu saiba o que seja isso. Calma, tem uma explicação do porquê que eu escrevi assim. Órbitas de energia discretas e estacionárias é porque ele inventou a teoria dos níveis de energia quantizados. E as provas chamam assim. Sabe por que o nome é discreto? Ah, porque é uma coisa muito efusiva, assim, a pessoa, né, já chega e tal. Não. Discreto é que permite apenas algumas energias. E estacionárias, porque, segundo ele, o elétron dentro daquela órbita, a gente tem que assumir isso, tem que acreditar nisso para que a teoria dê certo. Ele não muda a sua energia. E se ele não mudar a sua energia, é o que explica ele girando o tempo inteiro lá sem ser atraído pelo núcleo. Ou seja, ele não vai dissipar energia na forma de luz. Ele vai contrariar as leis de Maxwell da física clássica. Foi isso que ele inventou. Então a URGS perguntou, o que são órbitas discretas e estacionárias em 2018? Ninguém sabia responder. Por isso que eu escrevi do jeito literal, como realmente é. Os níveis de energia que a gente chama são as órbitas de energia, vírgula, discretas e estacionárias. Por quê? Porque são órbitas que só servem para certos valores energéticos, por isso que são discretas, não servem para qualquer tipo de energia. Então, os níveis ou órbitas que o Bohr tinha inventado, elas precisam só tem essa aqui que está aqui, essa que está aqui, essa que está aqui. Não entendi, como assim? Assim, ó. Tem uma órbita exatamente aqui, uma órbita aqui, uma órbita aqui, uma órbita aqui, uma órbita aqui. Ponto. Se a gente acreditar desse jeito, ou nessa teoria, a gente consegue explicar o modelo atômico do Rutherford com primazia. Senão, não conseguiremos. E realmente, ele explicou e evoluiu muito, então as pessoas aceitaram a teoria dele. Então, traduzindo aqui, queridos, órbitas de energia estacionárias e, enfim, discretas, são os níveis de energia quantizada. Ok? Níveis de energia quantizada. Certo? Outra coisa que era importante. O elétron dentro de um nível ou órbita, o elétron dentro de uma órbita, o elétron, vírgula, dentro de uma órbita, vírgula, possui energia constante. Isso é super importante. Energia constante. Ou seja, a energia não diminui. Constante. Vírgula. Podendo ser. Aí tu escreve coloridinho assim para mim. Excitado. Isso é bem importante. Excitado. Se o elétron for excitado, ele vai ir para órbitas de energia mais elevadas ou níveis de energia mais altos. E isso é possível sim. Tudo bem? Então, e como é que funciona esse esquema de excitação eletrônica? Ele chamou de saltos quânticos. Eu vou mostrar aqui para ti. Ó, a gente vai fazer agora um desenho bem fácil, tá? Posso ampliar para a gente fazer um desenho? Façam comigo um desenho assim, é bem fácil. Vamos fazer juntos. A gente vai desenhar agora juntos, queridos, um círculo. Desenha um círculo assim para mim. Desenhou? Beleza. Vou colocar o círculo mais para cá. Assim, fechou. Agora tu vai escrever ao lado do círculo, vai fazer tipo umas camadinhas assim. Ok? Beleza? Tá. Agora você vai pegar uma flechinha e vai fazer uma flecha para fora, como eu estou fazendo.
assim. Vai ficando desse jeito, nosso desenho. Nessa flecha, você pode escrever bem grande. Eita! Onde está você? Pronto, voltou. Nessa flecha, você pode escrever bem grande assim, ó. Energia. Energia. Certo? Também, por que a energia está apontando para lá? Ó, Eduardo Martins, não vou te incomodar hoje, né? Fazer uma experiência. Mas concorda comigo que essa garrafa está funcionando, né? Se a gente tomar, a gente vai conseguir consumir água. Não concorda comigo? Por que quando eu faço isso aqui, então... Meu Deus do céu, eu sei. A água não caiu. Porque eu apliquei uma força, chamada de força centrípeta. E a força que eu fiz foi maior do que a força peso que a água fez naquele momento em que ela estava nesse ponto. Então, quanto mais eu giro, mais para fora o objeto tende a ir. Como eu falei para você, quando você era pequenininho e pediu para o seu priminho crossfiteiro empurrar você no seu gira-gira do parquinho. E você foi a primeira criança a ser ejetada a 3 quadras de distância. Porque esse era o vetor da aceleração. Quanto mais forte você gira, mais para fora você tende a ir quando você é puxado para o centro, que é o que acontece num átomo. Então, por isso que para que um elétron gire num nível aqui, ele tem que estar muito mais rápido do que num nível aqui. A energia total dele aqui tem que ser muito maior para ele ficar nesse nível do que aqui pertinho do núcleo. Então, essa é a primeira observação. Agora a gente vai desenhar os nossos elétrons. Coloquemos assim, queridos. Elétron aqui. Colocou o elétron. Beleza. O que significa excitar um elétron? Excitar um elétron significa fornecer energia para esse elétron de qualquer forma. Mas, de acordo com o Bohr, as energias só podem se dar de formas fixas. Por isso que o nome é órbitas de energia discretas. Significa que são apenas algumas quantidades de energia. Os físicos chamaram esses pacotes de energia ou quantidades fixas de energia de quantum. O plural de quantum é quanta. Quando o elétron ganha essa energia, ele começa a girar loucamente. E aí ele é ejetado para níveis mais externos. Dessa forma. Ah, mas não tem que ir para o próximo nível? Não, depende da quantidade de energia que eu forneci para ele. Se eu fornecer energia suficiente, ele pula daqui direto para lá. Se eu fornecer energia suficiente, ele pula daqui direto para este. Daqui direto para este, depende. Mas, quando o elétron volta ao seu nível de origem, ao seu estado fundamental, que é quando o seu átomo volta às suas condições normais, o elétron acaba desacelerando e liberando essa quantidade de energia. Só que, como a Eduarda falou, vai liberar sempre do mesmo jeito, a partir de energia luminosa. E teve um cara que quantificou a energia luminosa estudando a incidência de luz na superfície dos metais e vendo qual era a quantidade de elétrons que poderiam ser retirados. Ele chamou isso de efeito fotoelétrico. Essa quantidade de elétrons, de energia, ele chamou luminosa de fóton. E esse cara foi o Einstein. Então, sempre que o elétron volta ao seu nível de origem, ele dissipa a energia na forma de luz. Essa é a explicação que o Bohr deu, por exemplo, para vocês enxergarem luz aqui em cima, para as cores, enfim, dos fogos de artifício serem como são. Ele disse que o elétron ele é excitado dessa forma. Ele pode absorver energia e quando ele absorve, ele vai para níveis mais externos e ao retornar ao nível de origem, ele vai liberar essa energia novamente, mas sempre na forma de luz, sempre na forma de fótons, ok? Eu vou botar só aqui em cima ao invés de quantum, quanta, tá? Porque são quantidades de energia. Mas quanta vem de quantum, tá, pessoal? É o plural de quantum. Tudo bem, queridos? Esse é o modelo atômico de Bohr. Tudo certo?
átomo com níveis de energia, o átomo cebola, ele tem vários níveis, cada nível corresponde a um lugar onde o elétron pode estar, o elétron nunca pode estar entre os níveis, ele sempre tem que estar ou no nível 1, ou no nível 2, ou no nível 3 e assim por diante. Só que agora eu acho que a gente precisa conversar um pouco sobre o experimento, para a gente encerrar a nossa aulinha e, enfim, fazer o exercício. Ó, o experimento do Bohr, ele realmente é bastante complicado, tá? Vou mostrar aqui para ti, tem muita matemática por detrás, tem muita coisa. E, pessoal, como eu falei para vocês, as provas, elas não vão cobrar na integralidade o processo. Quando eles falam de Bohr, que foi o modelo que corroborou o Rutherford, até eu vou colocar aqui para ti, ó, modelo de Rutherford-Bohr, como o Bohr era aluno do Rutherford, ele ajudou bastante o Rutherford. Rutherford-Bohr, ok? A experimentação dele foi um pouquinho diferente. Experimento, não teve nada a ver com radiação. Nada a ver com radiação. Experimento. Funcionou assim, ó. Primeiro eu vou te mostrar uma coisinha bem estranha, tá? Em 1666, teve um inglês que, por causa de uma peste e tal, na verdade foi em 65, na faculdade ele foi para casa. Ele não tinha o que fazer, ele resolveu escrever a cinemática. A física clássica toda assim. O nome dele é Isaac Newton. E depois de ter escrito toda a parte da cinemática, ele não tinha nada para fazer, ele começou a olhar a luz. E ele viu isso aqui, ó, na luz. Ele viu que a luz, a velocidade de propagação da onda eletromagnética luz, ela era diferente dependendo do meio. Então, o Newton descobriu isso. O que é muito paradoxal e na verdade, contraditório, é que o pai da física moderna, tecnicamente, é o mesmo pai da física clássica. Porque, tecnicamente, o Newton é que deu o pontapé inicial para a física quântica. O Newton, sim. Não, tá errado. Não é o Newton, estou mostrando para ti aqui. A física quântica surgiu a partir disso que tu está enxergando agora. O Newton viu que o sunshine, sabe, luzinha branca ali, batia no prisma e ele saía diferente, coloridinho, como tu está enxergando, tá vendo? Aí ele disse o seguinte, que o ângulo de infringência, ou seja, o ângulo de incidência aqui, ele gera, quando a luz passa dentro do prisma, uma desaceleração na velocidade dessa onda. E quando desacelera, eu vou enxergar outras frequências de onda daquela onda que havia incidido no prisma. Porque a velocidade de propagação da luz no ar não é igual à velocidade de propagação da luz, por exemplo, na água. E esse é o motivo pelo qual, quando você olha para isso aqui, ó, a caneta está exatamente retilínea como está aqui fora. Sabe por quê? Porque a velocidade de propagação da luz no ar não é igual à velocidade de propagação da luz na água. Então tu vê a caneta toda disforme aqui, parece que ela está torta ou está em outro lugar. E ele calculou isso, está aqui a formulazinha, ó, o ângulo de incidência, o ângulo de refringência, e você pode calcular o índice de refração dos materiais. Óbvio, eu não vou me meter nisso, vocês estudam muito isso na física, vocês vão estudar bastante isso na física. Mas o que isso tem a ver com a aula? Eu vou te mostrar. Bom, os físicos começaram a ficarem obcecados pelas cores. Ficaram obcecados pelas cores. Houve um físico sueco chamado Ångström, que ele começou a medir os comprimentos destas ondas. E ele media com muita precisão. Aí tu pensa, tá, e daí? Qual é a relação do comprimento da onda? Qual a relação do comprimento da onda? Ó, quando você tem aqui uma cor quente, você tem comprimentos de onda grandes. Conforme ela vai ficando fria, os comprimentos de onda vão diminuindo e aí vai aumentando uma outra grandeza física. Vocês lembram que grandeza física é essa? Frequência. O comprimento de onda é a distância entre duas cristas ou entre dois vales. Isso é um comprimento de onda, que a gente chama de lambda, dessa forma, ok? A velocidade de uma onda, ela pode ser medida a partir da frequência dessa onda vezes o comprimento de onda da onda. Assim você descobre a velocidade dessa onda. Tá ideia onde é que tu quer chegar? Bom, já chego lá, é bem rapidinho, já estamos nos finalmente. O que acontece aqui, queridos, bom, só explicando o que é frequência. A frequência é a quantidade de vezes
que um comprimento de onda passa por um ponto. Ela é medida em hertz, né? Hertz, assim, ou em 1 sobre segundo, que são as unidades que os físicos utilizam para medir a frequência. Ou seja, a quantidade de vezes que o comprimento de onda passa num ponto. Tá, e daí onde é que tu quer chegar? Eu quero chegar no seguinte ponto. Todo mundo já conseguia medir com precisão os comprimentos de onda, tudo direitinho. E um cara revolucionou essa teoria. O nome dele era Max Planck. O Max Planck conseguiu fazer exatamente isso aqui, ó. Pessoal, eu acho que eu descobri uma coisa muito importante. A fórmula dele é mais importante, inclusive, sinceramente, que a fórmula da relatividade do Einstein, que é o E igual a mc ao quadrado. A fórmula dele é aquela ali, tá vendo? É uma formulazinha pequenininha, parece que não tem nada a ver, e ela te mostra basicamente como converter cor em energia. Então ele basicamente está nos dizendo com aquela fórmula que o amarelo tem uma energia em joules. Ou seja, tu consegue ver a energia do amarelo. Entendeu? Como assim? Tu consegue quantificar as cores. É isso que tu consegue fazer a partir das cores graças a essa equação. Isso é frequência, isso é energia. Vou escrever aqui para ti. E o H é a constante de Planck. Energia. F é frequência da onda, frequência, e o H foi uma constante matemática que ele conseguiu deduzir, que é de 6,6 vezes 10 na menos 34 joule por segundo. Então, em outras palavras, pessoal, quando alguém te fala que cor é energia, não é balela, não é demagogia, sei lá, misticismo. É verdade, é física. Cor é energia. Você traduz a partir das cores energias. Então, e daí, onde é que tu quer chegar? Eu quero chegar nisso aqui. Graças a isso, todo mundo começou a analisar espectros de emissão. Porque qualquer material que é queimado, é aquecido, acaba emitindo luz. Tu fala uns negócios nada a ver. Nada a ver. Vem cá, quando tu liga uma lâmpada de tungstênio, sabe aquela lâmpada que tem um filamento dentro? Eu nem não sou dessa época, eu tô muito velho. Eu vou te mostrar, eu tenho aqui. Quer ver? Ó, tungstênio. Pronto, em elementos em ação. Lâmpada de tungstênio. Quando você liga a lâmpada de tungstênio e o filamento se aquece, o que acontece com o filamento? Ele brilha ou ele fica ofuscado, ele apaga? Ele brilha. Então tu acabou de... Olha que ele brilha. Tu acabou de me dizer que a matéria, quando é aquecida, ela brilha. É isso que tu tá me falando. A gente também? Sim. Se tu botar fogo no Wesley, o teu irmão mais novo, tu vai ver o teu irmão brilhar. Exatamente. Então, toda matéria aquecida, ela brilha. Entendeu? Só que tem uma coisa muito interessante. As coisas brilham com cores características. Daí tu tá inventando os negócios. Tô inventando? Calma, eu tenho vídeo para tudo. Olha só, eu vou te mostrar. Isso aqui se chama teste de chama. O pessoal conseguiu perceber que as cores são basicamente os fingerprints de substâncias, ou seja, são as impressões digitais de qualquer coisa que existe. Por exemplo, o oxigênio só emite uma cor, o sódio só emite uma cor e assim por diante. Que nem aqui nessa experiência onde você está queimando sais. E nesses sais tem substâncias. Vocês estão vendo as cores? Parei. Sabe que eu tenho como te dizer qual é qual aqui? Tu duvida? Quer que eu te diga o que tem aqui? Eu quero que tu me diga o que tem ali. Mas como é que eu vou saber? Agora tu vai saber. Sempre que você queima alguma coisa e emite verde, é porque tem cobre. E eu preciso que tu anote isso num cantinho. Cobre produz verde. Assim. Ok? Cobre produz verde. Sempre que emite vermelho, sempre vermelhinho, tem cálcio. Cálcio emite vermelho. Sempre que emite amarelo, e esse aqui a URGS cobrou numa questão sobre lâmpadas, sempre que emite amarelo, tem sódio. Sódio é amarelo. Quer ver? Vou dar um play, tá? Viu só? A música é genial. Nada a ver, esse experimento, só bota ali um negócio de rave. Mas tudo bem. Ok. Então, você tem
como fazer o fingerprint das cores, ou seja, das substâncias, perdão, pelas cores. E foi isso que o Bohr viu. O Bohr viu que cada substância emitia uma quantidade X de energia. Ele começou a estudar os espectros descontínuos de cada um destes materiais. Ele analisou os espectros de cores e acabou, a partir dos espectros de cores, determinando os níveis de energia. Por exemplo, ele pegou o amarelo do sódio e viu o espectro dele, passou no prisma. Aí o amarelo se dividiu em alguns tracinhos, como vocês viram na figura anterior. Aí ele viu, ó, o sódio tem a cor tal, ou seja, a energia tal, a energia tal e a energia tal. Então os elétrons do sódio só podem ter ou orbitar no nível tal, nível tal e nível tal. Então ele conseguiu classificar os níveis de energia a partir disso. Eu gosto de escrever uma coisinha aqui para o Bohr, para a gente fechar, que é essa aqui, ó. O Bohr, ele quantificou as coisas. Quantificou. Óbvio, pessoal, que não foi assim de forma tão simplificada, né? Teve muita matemática. Eu vou mostrar aqui para vocês as equações dele. Mas você não vai precisar fazer, fiquem tranquilos. Oi? O cálcio é vermelho, vermelhinho, cobre é azul e o sódio é amarelo. Então, se hoje, querida... O cobre não é verde? O cobre é verde. Não falei verde? Meu Deus, desculpa. É verde. Isso aqui é verde, né, pessoal? É verde, tá? Pelo amor de Deus. Querida, Gabi, se hoje tu quiser chegar em casa, arrancar um fio de luz do eletrodoméstico mais à mão possível e botá-lo em cima do fogo, você vai enxergar uma belíssima chama verde. Eu fui proibido de fazer isso aqui em aula, né? Repito, então eu estou mostrando em vídeo para vocês. O pessoal me proibiu desde a semana passada, fez muito sujeira. Ok? Então, eu vou só mostrar uma coisinha aqui para ti sobre o experimento do Bohr. O que o Bohr fez basicamente? Ele quantificou coisas. Quantificou, 2 pontos. Primeiro, o momento angular. Ah, mas daí tu quer me quebrar as pernas, né? Como assim momento angular? Queridos, ele quantificou as órbitas. Ele disse, ó, tem essa órbita, essa órbita, essa órbita e essa órbita. O momento angular é uma grandeza física que mede o movimento circular. Isso é o momento angular. Ou seja, ele quantificou as órbitas. Quantas órbitas existem? Ah, 7. Então foi isso que ele fez. Além disso, olha que coisa maravilhosa. Ele quantificou o raio das órbitas. Raio das órbitas. Dessa forma. E também, para finalizar, ele quantificou a energia das órbitas. Órbitas. Tá, e como é que ele fez isso? A partir de análises de espectros de emissão de luz. Ele fez análise dos espectros, mas eu não sei o que é o espectro. O sunshine, o raiozinho luminoso. Isso é o espectro. Espectros de emissão. Espectros de emissão dos elementos. Elementos. Então ele pegou, excitou os elementos, os elétrons pularam para níveis mais externos, voltaram para os seus níveis de origem, ele anotou as cores, passou no prisma e viu, tem esse espectro luminoso. E aí ele conseguiu quantificar tudo isso e ver quantos níveis de energia cada elemento até então tinha. Óbvio que eu estou sendo muito simplista. Tudo começou assim, vou ser um pouquinho mais objetivo. Não vou entrar nessa parte porque só não cai no vestibular, isso já é parte de graduação. Ele usou aqui a força centrípeta, como eu te falei, usou uma série chamada de série de Balmer, que era um professor de 2º grau que olhou aquelas coisas e disse assim, tem uma matemática nessas cores. Ele conseguiu criar uma equação, uma coisa impensável, né? E ele criou e deu certo. Então ele usou a série de Balmer e conseguiu medir o raio aproximado das órbitas. Esse era o fator do raio das órbitas, 5,29 vezes 10 a menos 11 metros. Além disso, ele conseguiu também quantificar a energia dos níveis. Aqui você tem também, de novo, a equação de Balmer, a energia medida por angstrom. Isso aqui é o símbolozinho do angstrom, tá vendo?
E aí ele conseguiu determinar qual era a energia em cada nível eletrônico possível. Até na física vocês vão ver isso, física moderna, vocês vão ter que calcular isso aqui, inclusive, dentro dos níveis. Evidente, você não vai fazer essa equação, eu só estou mostrando que isso não veio de uma tarde de sol. Ah, eu acho que é. Não, veio de muito suor, querido, e muita equação matemática, até chegar nisso aqui, ó. Deixa eu te mostrar aqui. Então, aquela formulinha que eu te passei de 13,6 eletronvolts sobre nível ao quadrado é a fórmula que tu usa para calcular a energia de cada um dos níveis. Na física, eles gostam de pedir para tu passar o elétron daqui para cá e calcular a energia, fazer a diferença, é bem fácil mesmo. Mas na química não, na química a gente pergunta coisas muito basais sobre o modelo de Bohr mesmo. E eu queria mostrar isso para vocês. Tá? Então vou encerrar, já vou te libertar, sei que vocês já estão pegando aí a espuminha de vocês para jogar nas pessoas agora no bloco, né? Exatamente. Então é só uma questão, é muito rápida, vai valer a pena, eu te prometo. Essa questão aqui. Tá? É bem rapidinho, não me deixe, coisa rápida. Já vou te libertar. Ah, sim, querida, peço desculpas, é a 79. Por favor, não se assustem com o excesso de informação. Modelo atômico é uma coisa muito simples, é uma coisa simples. Tipo, basicamente é Dalton, massa, Thomson, eletricidade, Rutherford, radioatividade, Bohr, luz. Só isso. Eu não estou falando, estou falando muito sério, não estou brincando. Então, vamos ver aqui a 44, foi questão do ano passado da URGS, página 79. Considere as seguintes afirmações a respeito do experimento de Rutherford. Bohr. A maior parte do volume do átomo é constituído pelo núcleo. Pessoal, o professor até te fez uma frase, te disse uma frasezinha. Nós somos grandes núcleos existenciais? Não, pessoal. Nós somos grandes vazios existenciais. É porque o núcleo é muito pequenininho. E a maior parte do átomo é o grande vazio. Oi, querido. Mas a maior Pensei que tu ia parte pedir da um abraço. A gente se sente assim, né? Mas fica tranquilo. Vai lá. A maior parte da massa está No núcleo. Genial, Laurinha. A massa toda do átomo se concentra no núcleo. Muito bem, vamos ver isso na aulinha que vem. 2. Os elétrons movimentam-se em órbitas estacionárias ao redor do núcleo. Por isso que eu usei a expressão original. Órbitas de energia, vírgula, discretas e estacionárias. Essa é a expressão que ele empregou. Órbitas estacionárias nada mais é, ou são, na verdade, que os níveis de energia. No modelo de Bohr, tem níveis de energia ao redor do núcleo? Sim, né? É o modelo dos níveis de energia. Então tá certinho, o elétron fica em níveis fixos ao redor do núcleo. E 3, o elétron ao pular de uma órbita mais externa para mais interna emite uma quantidade de energia bem definida. Pessoal, quando ele pula de uma mais externa para uma mais interna, ó, fica na página aí, eu vou te mostrar. Uma mais externa, a gente até desenhou aqui. Ó, mais externa para uma mais interna. Ele absorve energia ou ele libera? Ele libera. E é uma energia qualquer, assim, uma energia aleatória, ou uma quantidade fixa de energia luminosa? É uma quantidade fixa de energia luminosa. Então a terceira está correta e a resposta certa da questão, letra D, 2 e 3. Para variar, letra D. E essa questão ela foi muito importante porque teve muito erro, isso me deixou preocupado na prova. O pessoal falou, bah, que é uma questão impossível de Rutherford e Bohr. Não pode ser de Rutherford e Bohr, não pode ser impossível. Né? É uma questão normal. A pessoa vai dizer que é órbita estacionária, é nível de energia. É isso que significa. Tudo bem? Então, queridos, é isso aí. Muito obrigado pela atenção. Agora sim, vocês estão liberados para, enfim, cair na folia. Olha eu falando coisa dessa. Né? Ser o mais eremita do mundo. E não esqueçam da maneira como o vestibulando passa o carnaval, que é sempre um livro de testes embaixo do braço, né? Exatamente, sempre com uma xícara de café, nada etílico, estudando sempre dentro do possível, qualquer tempo hábil que vocês tiverem. Façam uns teminhas, por favor, faz o simuladinho que eu passei ali no grupo, ele é muito importante. E na semana que vem...